queridas irmãs, bom dia! Hoje é 28 de setembro, sábado. Estamos começando o nosso final de semana e que alegria começar o nosso dia meditando a Palavra de Deus, começando o nosso dia com essa leitura orante. E hoje está acontecendo aqui no Rio de Janeiro o nosso Festival das Famílias, onde você é convidado a estar conosco, a beber dessa graça do Festival das Famílias. Hoje, sábado, nós começamos o nosso dia com a Santa Missa. Depois nós teremos nesta manhã a presença de Dona Nazaré, a mãe do nosso futuro santo, Guido Schaeffer. Teremos aqui os traços de santidade que ela vai trazer para cada um de nós, do seu filho. Teremos também, neste dia, o ensino de Ronaldo e Tatiana, um casal muito querido da nossa comunidade, que durante muito tempo assumiu a pastoral familiar e que vai estar conosco, participando, partilhando um pouquinho da palavra, do testemunho deles também como casal. Teremos uma gincana para a família neste dia. Então, olha, um momento de se divertir em família. E à noite nós teremos as vésperas da ressurreição, a renovação dos engajamentos dos nossos membros de aliança e vamos terminar a nossa noite com um grande musical Kairos. Então, você é convidado a participar desse tempo da graça. E no festival nós teremos espaço Kids, especialmente para as crianças. Teremos um berçário para os bebês. Teremos a tenda dos jovens e a tenda dos adultos. Então, é uma programação para toda a família. E se você não pode dormir, não tem problema. Vem participar o dia conosco e amanhã você retorna no domingo para viver o festival, onde nós vamos terminar o nosso domingo com uma orquestra sinfônica. Então, será um momento para juntos em família vivermos um final de semana diferente. Então, você pode ainda fazer a sua inscrição. E neste sábado, que é o dia dedicado à Virgem Maria, dediquemos a ela a intercessão desse festival, mas também por cada um de nós, por você que está nos acompanhando, você que é fiel a cada dia na nossa leitura orante da Palavra de Deus. Neste dia também, a igreja vai celebrar os martírios de São Venceslau e São Lourenço, Ruiz e companheiro. Venceslau nasceu na Boêmia, região da atual República Tcheca, em 907, e lá faleceu em 935. Primogênito e herdeiro do trono, era cristão convicto, de bons costumes e caridoso com os pobres. Governou seu país com justiça e brandura. Fundou igrejas e colaborou com as congregações religiosas na evangelização. Foi assassinado por ordem de seu irmão Boleslau, enquanto rezava na Capela Real. Celebrando sua memória, disponhamos-nos a buscar a santidade e a paz em todos os momentos da nossa vida. Olha que belo testemunho deste homem, deste jovem, que era primogênito, herdeiro de um trono, era um homem cristão muito convicto, como diz o comentário, mas caridoso com os pobres, mas que foi assassinado pelo seu irmão e que viveu esse martírio, dando a sua vida pela igreja e pelos pobres. Ele estava rezando na capela quando aconteceu o martírio. Então, que neste dia, fazendo memória, peçamos a graça da santidade deste homem e um coração em paz. Hoje também a igreja celebra São Lourenço, Ruiz e companheiros. Lourenço nasceu nas Filipinas, no final do século XVI. Pai de família, foi um dos 16 cristãos ligados à ordem dominicana, que, cheios de fé, impulsionados pelo Espírito, anunciaram corajosamente o Evangelho nas Filipinas, em Taiwan e no Japão. Presos e cruelmente torturados, sofreram o martírio entre os anos 1633 e 1637, na cidade japonesa de Nagasaki. A seu exemplo, sintamo-nos animados a dar testemunho de nossa fé em qualquer tempo e lugar, também nas situações adversas. Então, um belo testemunho destes homens, São Lourenço e todos os seus companheiros que deram a vida nos países mais difíceis, morreram ali no Japão, mas deram a sua vida nas Filipinas, e nós temos uma casa nas Filipinas. Então, rezemos e intercedamos pelas nossas irmãs que também estão nessas missões desafiadoras e que lançam a semente da Palavra de Deus. Então, que neste dia é exemplo e testemunho destes homens, sejamos também impulsionados à evangelização nos diversos lugares e nas diversas situações, como nos diz hoje o comentário. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Eclesiastes.
Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem dos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirá: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressalto no caminho, enquanto a amendoeira florescer, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fronte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó da terra, de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus, que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, a primeira leitura de hoje é uma continuação de ontem, onde vai narrar tudo que é vaidade. E aí, o livro do Eclesiastes continua dizendo, que devemos ser conscientes de que tudo é vaidade, tudo é passageiro neste mundo. Ele começa já narrando desde a adolescência, daquele jovem na tua adolescência, em que o coração repousa nos bens da juventude, que segue várias aspirações, mas depois ele vai narrando que à medida que nós vamos avançando, as coisas são passageiras, elas vão se perdendo. E o Senhor nos convida hoje, neste dia, a voltarmos o nosso coração inteiramente para Deus, porque as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as coisas são passageiras, elas passam, mas Deus permanece para sempre e eternamente. O salmo de hoje é o Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Então, o refrão do Salmo é muito belo, Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Que nesse dia peçamos a graça de nos refugiarmos no Senhor, de termos a consciência que o Senhor é esse que cuida de cada um de nós, e todo o Salmo, ele vai fazer uma leitura dessa bondade do Senhor, da fidelidade, do cuidado do Senhor com cada um de nós, da delicadeza que o Senhor tem com a alma, com a nossa alma. Então, nesse dia, peçamos ao Senhor a graça de lembrarmos sempre que Ele é esse Deus em que nós podemos nos refugiar. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender
e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Então, o evangelho de hoje, Jesus que já prepara os seus discípulos, mesmo se eles não compreendiam bem, não entenderam a mensagem quando o Senhor dizia que o Filho do Homem seria entregue, mas o Senhor já estava preparando o coração deles. Apesar deles terem medo de fazerem perguntas, de questionarem o Senhor, mas no fundo do coração eles saberiam que mais cedo ou mais tarde algo iria acontecer. Mas o Senhor que continua, preparou e continua a preparar não só os discípulos, mas também prepara cada um de nós. Então, que estejamos com o nosso coração aberto para compreender e acolher o mistério de Deus na vida de cada um de nós. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.